Por séculos, as histórias da Bíblia moldaram culturas e crenças. Mas e se o solo sob nossos pés guardasse segredos que conectam essas palavras antigas ao nosso mundo físico? A arqueologia busca essas ligações, peneirando o pó das eras em busca de compreensão. Fé e ciência, muitas vezes vistas como opostas, colidem no Oriente Médio de formas fascinantes. Arqueólogos não buscam provar ou refutar a fé, mas montar o quebra-cabeça da história humana. Às vezes, suas descobertas ecoam as narrativas bíblicas, criando pontes entre o registro histórico e o texto sagrado. Cada achado é analisado, seu contexto examinado, sua autenticidade questionada. A busca por provas bíblicas é uma história de detetive em larga escala, exigindo paciência e mente aberta. Hoje, embarcaremos em uma jornada por 8 descobertas que lançaram nova luz sobre o mundo bíblico. Cada artefato oferece um vislumbre de um tempo em que a Bíblia era experiência vivida. Prepare-se para se surpreender com o que a Terra revelou. Pôncio Pilatos era conhecido quase só pelos evangelhos, e sua existência foi questionada por séculos. Em 1961, arqueólogos italianos escavando em Cesareia Marítima encontraram um bloco de calcário reutilizado como degrau. Nele, uma inscrição em latim dedicava um edifício ao imperador Tibério, assinada por Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Pela primeira vez, havia prova física direta de Pilatos, exatamente como a Bíblia descrevia. A chamada Pedra de Pilatos é simples, mas poderosa. Ancora os relatos dos evangelhos na realidade do Império Romano. Mostra que Pilatos não era um fantasma da fé, mas um administrador real, um homem de poder. A descoberta silenciou os céticos e confirmou para muitos a historicidade de um dos personagens centrais da paixão. Hoje, a pedra está no Museu de Israel, testemunha silenciosa da história. Às vezes, a evidência mais significativa está em um bloco de calcário esquecido. Um nome gravado em pedra, esperando séculos para ser redescoberto. Pilatos deixou sua marca, e a arqueologia a encontrou. Uma ponte entre fé e história, gravada para sempre. Em 1947, um jovem pastor beduíno encontrou, por acaso, os manuscritos do Mar Morto em cavernas perto de Qumran. Dentro de jarros de barro, estavam pergaminhos preservados por quase 2000 anos. Arqueólogos e beduínos logo descobriram milhares de fragmentos em 11 cavernas. Os textos datam do 3º século a.C. ao 1º século d.C., o tempo de João Batista e Jesus. Incluíam cópias quase completas da Bíblia hebraica, 1000 anos mais antigas que qualquer outra conhecida. Revelaram a precisão da transmissão bíblica e trouxeram à luz textos inéditos sobre a vida religiosa da época. Os pergaminhos não citam Jesus, mas mostram o ambiente espiritual de onde emergiu o cristianismo. São uma janela para o mundo que moldou o judaísmo e o cristianismo primitivo. Não são provas diretas dos eventos do Novo Testamento, mas a voz autêntica daquele tempo. Preservados em barro, ecoam por milênios. Os evangelhos dizem que Jesus morou em Cafarnaum, na casa de Pedro. Peregrinos visitaram o local por séculos, mas tradição não é prova. Arqueólogos escavaram sob uma igreja bizantina e encontraram a fundação de uma casa simples do 1º século. Esse cômodo foi preservado e transformado em local de reunião já nos primeiros anos do cristianismo. Grafites com os nomes Jesus, Senhor, Cristo e Pedro reforçam a veneração precoce do local. A casa foi protegida por gerações, depois por uma igreja do século IV e, finalmente, por um santuário octogonal. As evidências sugerem fortemente que era a casa de Pedro, o coração do ministério galileu de Jesus. Não há placa dizendo Pedro dormiu aqui, mas as camadas arqueológicas contam essa história. Uma casa comum, transformada no primeiro lar da fé cristã. O solo de Cafarnaum fala e confirma os evangelhos. José Caiafas, o sumo sacerdote que julgou Jesus, era figura quase mítica. Em 1990,
operários encontraram uma tumba do período do Segundo Templo ao sul de Jerusalém. Entre 12 ossuários, um era ricamente decorado e trazia a inscrição Yehosef bar Caiafa, Joseph, filho de Caiafas. Dentro, ossos de 6 pessoas, incluindo um homem de cerca de 60 anos. Pela primeira vez, arqueólogos tinham um nome e, provavelmente, os restos do homem que condenou Jesus. O ossuário de Caiafas conecta o drama bíblico à realidade histórica. Não prova doutrinas, mas confirma a existência e o poder dos personagens centrais. A história saiu do texto e ganhou ossos e nome. Herodes, o Grande, é retratado como tirano nos evangelhos, mas a arqueologia revela seu legado monumental. Reconstruiu o Segundo Templo, ergueu Massada, Cesareia Marítima e Herodium. Ruínas colossais e moedas cunhadas com seu nome ainda são encontradas. Essas moedas, prutô, circulavam nos mercados da Galiléia e Jerusalém, o dinheiro do tempo de Jesus. A escala das construções confirma o poder e a ambição de Herodes. A arqueologia não comprova o massacre dos inocentes, mas mostra que Herodes tinha meios e perfil para tal ato. Seu legado está escrito em pedra e metal, do topo de Massada ao monte do templo. Explorar esses vestígios é entrar no contexto histórico do Natal. Herodes existiu, e seu mundo ainda está sob nossos pés. A história bíblica ganha contornos sólidos. Nazaré, cidade da infância de Jesus, foi por muito tempo um enigma. Céticos duvidaram de sua existência no primeiro século. Escavações recentes, porém, encontraram uma casa simples da época de Jesus, perto da Basílica da Anunciação. Paredes de pedra, 2 cômodos, pátio e cerâmica de calcário. Tudo típico de uma aldeia judaica devota. Era a primeira prova concreta de que Nazaré era habitada no período romano inicial. Novas descobertas revelam lagares, terraços e um assentamento rural. Nazaré não era invenção, mas uma comunidade real nas colinas da Galiléia. Não sabemos se Jesus passou por aquela porta, mas o pano de fundo de sua infância está confirmado. A cidade de sua juventude é real, enraizada no solo bíblico. A arqueologia devolve Nazaré à história. O Templo de Jerusalém era o coração da fé judaica e cenário central dos evangelhos. Em 70 d.C., foi destruído pelos romanos, cumprindo a profecia de Jesus. O Muro Ocidental, ou Muro das Lamentações, é o vestígio mais sagrado que restou. Não é uma parede do santuário, mas parte do muro de contenção construído por Herodes. Escavações revelaram o nível original da rua do primeiro século e blocos derrubados pelos romanos. O muro, com pedras colossais, testemunha a grandiosidade do templo. É símbolo de sobrevivência e perda, elo físico com o mundo de Jesus. Para judeus e cristãos, é um ponto de contato com o passado sagrado. O Muro Ocidental confirma a escala e o impacto do templo descrito nos evangelhos. Diante dele, vemos o último vestígio do mundo sagrado de Jesus. O sudário de Turim é o artefato mais misterioso ligado a Jesus. Um pano de linho com a imagem de um homem crucificado, com marcas que coincidem com os relatos dos evangelhos. Aparece em registros do século XIV, mas sua origem é debatida. Em 1898, uma fotografia revelou que a imagem era um negativo fotográfico, aumentando o mistério. Em 1988, testes de carbono dataram o linho entre 1260 e 1390, sugerindo origem medieval. Defensores da autenticidade questionam a amostra usada e apontam pólen de Jerusalém e propriedades únicas da imagem. O sudário permanece na encruzilhada entre fé e ciência. Não há consenso: para uns, é relíquia sagrada, para outros, obra medieval. O enigma do sudário persiste, desafiando certezas.